As tensões na guerra na Ucrânia estão se escalando a patamares de um colapso total. A guerra não é entre Ucrânia e Rússia, mas entre OTAN e Rússia. A expansão terrestre da OTAN e a invasão russa representaram o início de tudo, sem dúvida alguma, mas os recentes movimentos dos Estados Unidos e de aliados trouxeram mais combustível na fogueira. Do lado ucraniano, as recentes medidas dos aliados foram importantes para retardar o avanço russo em direção a Kharkiv, mas colocou o santuário russo nas fronteiras em risco, e isso incomodou Moscou. Do outro lado do Atlântico, na região do Caribe, uma notícia pegou todo mundo de surpresa, inclusive os Estados Unidos. Um grupo de navios de guerra russos, incluindo um submarino com propulsão nuclear, deve visitar Cuba na próxima semana, como parte de relações historicamente amistosas, segundo um anúncio oficial do governo cubano na quinta-feira, 6 de junho, liderado pelo presidente Miguel Díaz-Canel, desde 2019. De acordo com o comunicado oficial, as visitas de unidades navais de outros países são uma prática histórica do governo revolucionário com nações que mantêm relações de amizade e colaboração. Moscou não confirmou as informações fornecidas por Cuba. Não é a primeira vez que navios da Marinha Russa são enviados para Cuba, um aliado fundamental da antiga União Soviética durante a Guerra Fria, que hospedou brevemente mísseis nucleares a pedido de Moscou durante a crise dos mísseis cubanos de 1962. Em julho de 2023, o navio de treinamento da Marinha Russa, o navio Escola Perikop, da classe Ismony, navegou para Havana para uma visita de 4 dias. A última visita parece ser a maior do tipo em anos. Cuba depende cada vez mais do petróleo e da ajuda russa. À medida que o país governado pelos comunistas enfrenta a sua pior crise econômica em décadas, não seria bem-vindo aos cubanos a rejeição de qualquer exercício ou demonstração de força russa contra os americanos, situado a apenas 150 quilômetros da pequena ilha caribenha. Sem dúvida que o anúncio de Cuba acontece dias depois do presidente americano Joe Biden ter dado permissão à Ucrânia para realizar ataques limitados dentro do território russo com munições americanas. Em resposta, o presidente russo Vladimir Putin disse que os esforços dos países ocidentais em fornecer armas a uma zona de conflito é sempre uma coisa ruim. Complementando a sua fala, Putin destacou que no final das contas, se observarmos que esses países se envolvem numa guerra contra nós, o que estão fazendo os torna diretamente envolvidos numa guerra contra a Federação Russa. Então nos reservamos o direito de agir da mesma forma. Putin acrescentou que, como resposta, melhoraremos os nossos sistemas de defesa aérea para destruir os mísseis. Ele também perguntou por que a Rússia não teria o direito de fornecer as nossas armas da mesma classe às regiões do mundo onde haverá ataques às instalações sensíveis dos países que estão fazendo isto contra a Rússia. Ou seja, Putin deve fornecer armas a aliados para atacar o interesse do Ocidente. Espera-se que os militares da Rússia aumentem a sua atividade naval e aérea perto dos Estados Unidos neste verão, como parte de manobras de rotina que antecedem um exercício naval global no outono, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e do Pentágono. Os Estados Unidos estão de olho nesse movimento, inclusive o próprio porta-voz do Pentágono, Charlie Dietz, declarou que é provável que a Rússia envie navios de combate para o Caribe, com potenciais escalas em Cuba e possivelmente na Venezuela. Também estão previstos lançamentos de aeronaves ou voos na região. Essas mobilizações fazem parte das operações navais de rotina da Rússia e não representam uma ameaça direta aos Estados Unidos. Mas quais serão as embarcações russas e qual a atual posição de Cuba em relação a tudo isso? Já conhece os meus produtos exclusivos da loja? São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos de alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar e confira as incríveis camisetas, canecas e tudo mais.
O ministro da Defesa cubano anunciou que 3 navios da Marinha Russa e provavelmente um submarino de mísseis de cruzeiro chegarão ao porto de Havana na próxima semana para exercícios iniciais no Caribe. Os navios russos que deverão participar da visita são o Almirante Gorshkov, uma fragata líder do projeto 22350, que possui vários outros navios em linha de produção até 2029, sendo fragatas projetadas para múltiplas funções, desde a execução de ataques de longo alcance, guerra antissubmarina e realizar missões escolta. Outro navio russo será o petroleiro Akademik Patin, uma embarcação que faz parte da logística de guerra da Marinha Russa e originado do projeto 23130, voltado ao reabastecimento de médio porte, essencial para ambientes mais distantes ou, no caso de Cuba, onde o acesso ao combustível é muito mais limitado. Paralelamente ao projeto, a Rússia iniciou a construção dos petroleiros maiores do projeto 23131, que estão em desenvolvimento pelo estaleiro Zaliv, lá na Crimeia, anexada em 2014. Foi indicado que a Marinha Russa planejava criar um grupo ártico para operar alguns desses navios dentro da Frota do Norte, mas a guerra na Ucrânia trouxe muitas dificuldades e alguns setores foram paralisados. Encerrando os navios, a Marinha Russa também enviará o rebocador de resgate marítimo do projeto R-5757, o rebocador Mykolai Tikhar, que está atualmente localizado no Mar de Barents e pertencente à Frota Norte da Rússia. E por último, e mais importante, está o submarino de propulsão nuclear e de mísseis de cruzeiro da classe Yasen-M, o Kazan, designado K-561, pertencente ao projeto 885M, uma embarcação atualizada em relação ao projeto original 885, que originou o primeiro submarino, o Severodvinsk. O Kazan, assim como aos outros ativos, também está implantado na Frota do Norte, com capacidade para empregar mísseis de cruzeiro do tipo 3M54 Caliber e P-800 Onyx. Apesar da Rússia não se manifestar em relação ao deslocamento desses ativos para exercícios lá em Cuba e também a natureza dessas ogivas dos mísseis, tanto o míssil Caliber quanto o Onyx, empregados no submarino, não possuem ogivas nucleares. A escala para esse submarino e também os outros ativos russos foi aprovada, pelo menos em parte, devido ao descontentamento de Havana com a visita de um submarino nuclear dos Estados Unidos à base naval da Baía de Guantánamo, dos Estados Unidos em Cuba, no ano passado. O Ministério das Relações Exteriores de Cuba disse em um comunicado à imprensa que os navios estarão em Havana entre 12 e 17 de junho, observando que nenhum deles carregará armas nucleares, e garantiu que sua presença não representa uma ameaça para a região. A presença de ativos navais russos no Caribe não faz muita diferença para Cuba, mas aumenta a dissuasão regional de Moscou em relação aos Estados Unidos. Estaria a Rússia enviando lançadores de mísseis ou ativos nucleares para a pequena ilha, como aconteceu na década de 1960, especificamente através do navio petroleiro? Não vejo muito esta possibilidade. Até porque tanto os Estados Unidos quanto a Rússia estão travando uma guerra física e também dissuasiva com holofotes, e caso opte por implantar armas nucleares a menos de 150 quilômetros do território americano, Moscou ultrapassaria as próprias medidas de sua régua de dissuasão. Pessoal, como já sabem, criei um novo canal, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica e por conta das penalidades que estamos sofrendo no canal principal. Então peço sua ajuda se inscrevendo e ativando as notificações.